Papo com Terapeuta hoje recebe aqui Elias Silva, psicanalista, professor, gestor do Instituto Self. Tudo bem, Elias? Muito bom, obrigado, Lúcio. Prazer em estar aqui. Obrigado pelo convite, né? De estar aqui nesse bate-papo, de trocar experiência, de falar com você que está aí. Obrigado pelo convite. Eu que agradeço, Elias, a possibilidade de você estar aqui. Podemos compartilhar um pouco da sua caminhada, da sua história. Elias, como é que você chegou na psicanálise ou a psicanálise chegou até você? Como é que foi esse encontro? Então, como você falou, então, atualmente sou psicanalista, tenho hoje, atualmente, eu fundei o Instituto Self de Psicanálise, de formação em psicanálise e cursos e atendimentos, com sede em Goiânia e com mais 6 unidades, né, espalhadas por aí pelo Brasil, de cursos e de atendimento. E aí a psicanálise chega na minha vida no final de 2018 para 19. No momento naquela época eu era padre. Eu fui padre da Igreja Católica. Fui padre durante 7 anos. Então, se juntar os 7 anos de padre, mais formação, então fiquei 15 anos na igreja. Sou muito grato à igreja, né? Sou muito grato a tudo que eu recebi na igreja. Tenho um respeito, um amor à igreja. E aí chegou no momento que eu falei, eu acho que não é isso, eu vou concluir esse momento. E aí a psicanálise me ajudou a fazer esse movimento de recomeço, né? Então a psicanálise chega na minha vida exatamente nesse momento onde eu estava recomeçando. E a psicanálise é muito isso, né? Um reinterpretar a realidade em todo momento. Então, eu não sou natural de Goiânia, apesar da sede ser em Goiânia, sou natural do interior do estado, e de lá eu fui para o seminário, e depois, quando eu recomecei a minha vida, junto à psicanálise, eu comecei os atendimentos, depois o Instituto Self, aí foi aqui em Goiânia. Então a psicanálise é muito isso, recomeço para mim. Bacana. E dentro da igreja ali, no ordenamento para ser padre, você já conheceu a psicanálise ali ou foi... Eu estava, como eu disse, já atuando como padre, e aí sempre gostei muito, porque como a primeira formação, teologia e filosofia, né? Então eu tinha muitas pós, eu tenho algumas pós em filosofia, inclusive filosofia clínica. E aí esse atendimento, essa possibilidade de ouvir o outro, sempre me capturou. Foi quando eu fui, de fato, eu falei, então é isso. Aí eu comecei a estudar, e aí eu descobri um local em Brasília, onde tinha formação, graças à indicação de um amigo, de uns amigos, e aí eu fui. Então, mesmo como padre, eu estudei psicanálise como padre. Ah, sim. Né? Aí eu só deixei, na minha prática, aí foi só quando eu deixei de ser padre, foi quando eu vim para a prática, Bacana. para a clínica, né? E esse ouvir como padre e essa escuta psicanalítica, elas têm pontos de intersecção, assim? É boa pergunta, porque na verdade tem, porque fala sempre do outro. É o outro que traz a angústia dele, né? A dor dele. Só porque tem um limite. Então eu fui preciso, e foi preciso eu entender esse limite. Que como um ouvir de um conselho espiritual, de uma acolhida espiritual, seja ela da Igreja Católica ou qualquer outra religiosidade, é uma acolhida diferente, é uma acolhida indicativa, né? Você vai sugestionar, você vai acolher e apontar um caminho. E a psicanálise, ela é muito, você deixa vir a partir da técnica, então por isso que é imprescindível conhecer a técnica psicanalítica. E isso fez com que eu entendesse o limite. Então, tem muito da minha escuta, claro que tem, a minha experiência de escutar o outro. Mas com o tempo e com a psicanálise eu entendi, tem muito, mas existe um limite que diferencia. É isso e não é isso, né? Apesar que o outro é sempre o outro. Então tem isso, tem esse limite. Inclusive hoje, como aluno, nós temos alunos pastores, evangélicos, temos padres, missionários. Então a gente sempre fala isso, olha, tem que ter claro o limite. O que é isso, o que não é.
Porque senão fica tudo misturado e não sabe, não tem um ponto central de tudo, né? Então é isso. Para quem não conhece a psicanálise, né? Ela é uma coisa assim que vai deixar a gente gerar muitos conflitos. Se a pessoa já tem uma religião, como é que foi isso aí para você e Uhum. como é que você diria que... Na verdade, eu acredito e a minha experiência mostra isso, ela não vai gerar conflito, ela existe para minimizar os conflitos, Aham, para integralizar os conflitos, aham, né? Integralizar você com você mesmo. E não é, existe aí até talvez um tabu. Nossa, então psicanálise não tem nada a ver com a fé, você vai psicanálise perde a fé, essas coisas assim aham, que talvez eu acho que é muito superficial, mas na aham. verdade é você se recolocar e reinterpretar a sua fé pessoal, a sua espiritualidade, a sua transcendência é com você. Porque na verdade nós somos essa somatória, né? Psique, corpo e espiritualidade também para quem acredita, né? Então aí é muito pessoal, mas a psicanálise ela é de uma outra ordem, ela não vai vir nem coisas a favor e nem contra em relação a isso. Ela está olhando você. Se a sua dor, por acaso, for algo ligado a alguma experiência religiosa, vamos olhar para isso. Porque a sua dor pode ser a partir disso. Não sabemos. Mas não tem essa ligação. Para mim foi sempre muito tranquilo isso. Sabe? As pessoas que eu atendo hoje, pessoas religiosas, eu tenho alguns analisandos de funções religiosas, que têm cargos religiosos de determinadas religiões, acho que isso tem que ficar muito claro. E aí eu percebo que elas conseguem compreender, né? A minha experiência transcendental e a minha experiência humana de busca do inconsciente, que é a psicanálise faz isso, né? Sim. Então, dentro do método psicanalítico, essa escuta do outro não tem a intencionalidade de desconstruir. Não tem de sugestionar. Faça isso, não faça Aham, isso está errado, vire para a esquerda, vire para a direita. A psicanálise não é sugestiva. aham, Essa é a grande questão, né? Quando você em algum aconselhamento, até eu estar falando ali da experiência religiosa, o aconselhamento sim, caminhe para cá, faça isso, faça isso. A psicanálise ela não é uma grande característica, a característica da psicanálise, a associação livre do método, ou seja, o analisando traz a partir de si o que nós não sabemos, o que está angustiando, o que está doloroso. Então, e aí cabe ao analista a escuta ativa, a escuta, a atenção para fazer uma interpretação ou fazer com que aquele indivíduo interprete e reinterprete. Mas não é faça isso, vire para a esquerda, vire para a direita, entende? entendi. Sim. E essa escuta não intencional leva ele a escutar ele mesmo também? A escuta, eu penso que talvez não é que a escuta não seja intencional. A escuta é muito ativa. Dentro da técnica psicanalítica, a associação livre é quando o paciente, analisando, fala. Ele vai falar, colocar para fora. A atenção do analista é uma atenção ativa. Você está aqui, uma escuta ativa, uma atenção flutuante, prestando atenção. E a partir disso se consegue fazer com que, a partir de perguntas, de possibilidades de interpretações, aquele indivíduo se reinterprete. Ah, sim. Então, a associação livre mais escuta ativa gera um fenômeno. O fenômeno é um fenômeno analítico. Aham, Exato. O certo, fenômeno analítico e é o fenômeno que é o fenômeno analítico, o fenômeno de interpretação, certo. de reinterpretar a sua vida. Aham. E interessante, né? Porque a interpretação é diferente de verdade, né? Assim, Sim, né? porque a interpretação é pessoal, é Aham, aquela interpretação. certo. E o próprio analisando, ele pode fazer uma interpretação de um determinado fato naquele momento e naquele mesmo fato depois ele pode ser Ter reinterpretado, outras pode, interpretações. certo. E essas interpretações que vão acontecendo gera evolução
da consciência. Ampliar o encontro, encontrar a manifestação desse inconsciente, que é a grande Sim. busca da psicanálise. O que tem em nós que nós não conhecemos? Aham. E à medida que encontramos com esse inconsciente, amplia a nossa consciência? Ou não é assim? Como funciona na É porque psicanálise? quando eu consigo perceber ou interpretar essas manifestações do inconsciente, ou seja, aquilo que estava inconsciente vem para o consciente, há um processo de amplitude de consciência ou Certo, de interpretar. É aqui que eu tô. certo. Esse sou eu. Eu achei que eu era assim, assim não. É Aham, aqui. aham. E nisso aí tem também um movimento emocional É, de é traumas, de... 100% de um fenômeno analítico, ele fala de afeto. Aham, Ele fala daquilo que eu recebi, daquilo que eu não recebi, do amor, do desejo, daquilo que desde as minhas primeiras experiências afetivas na minha vida, como criança ali, em alguns psicanalistas falam até naquele primeiro momento da mãe com o bebê, nós somos esse amontoado de histórias afetivas que nos vem acompanhando até aqui, onde nós estamos. certo. Então, a raiz dos conflitos tem a ver com a forma como o sujeito lida com esse afeto na sua São construção. os traumas, né? Os traumas é sempre aquilo, são os marcos da nossa vida, da nossa história. Aí tem os traumas que vai nos marcando. E aí chega no momento que eu preciso, isso em análise, revisitar isso. Porque eu percebo que ainda dói. Se ainda dói, é porque não está no passado. Quais são os gatilhos que ativam essas dores? Tudo que é envolvido. A Freud até fala, né? Quando que se faz análise? Quando que se procura análise? Freud diz: sempre quando nós estamos envolvidos em algo que pode estar dificultando o nosso amor e o nosso trabalho. O amor no sentido não romântico. O amor pela vida, o amor pela coisa, a paixão pela vida, o tesão pela vida e o trabalho, aquilo que faz diferença nesse mundo, né? Então é sempre afeto em todas essas relações. Comigo mesmo, com esse outro, com a minha missão, com o meu propósito, e aí eu vou me envolvendo, e eu chego em algumas conclusões, falo, peraí, tem coisa que não está tão bom, ou está me angustiando. Se tem angústia, eu preciso levar muito a sério a angústia. Preciso revisitar, reencontrar, revisitar esse momento. Essas dores, elas são construídas na nossa caminhada antes do nascimento, já na concepção, até a fase adulta. Essas dores elas vão sendo construídas e ficam ali com uma espécie em potencial para um dia serem visitadas e elas fazem parte do próprio mecanismo da natureza do nosso amadurecimento. Da nossa história, né? É da nossa história. Não tem como a gente apagar a nossa história. Aham, Fingir que, isso não aconteceu. aham, Não tem como. aham. Ela tá ali. E é interessante que é como uma ferida, que aí quando eu toco, o que é que acontece? Dói. Né? Não adianta falar, não quero olhar para essa ferida que está aqui no meu braço, eu não vou olhar para ela. Mas não adianta. Eu vejo assim muitas pessoas às vezes com medo e eu também em certas proporções tenho medo de muitas coisas que eu ainda desconheço em mim, Sim. né? E aí para não encarar isso aí, às vezes eu acabo tampando ali uma ferida com um band-aid, né? Com as compulsões, enfim, Um disfarce, um né? disfarce, né? Então as compulsões elas seriam uma forma de não sentir essa dor da angústia. Seja compulsão ou talvez não podemos, acho que talvez melhor não fechar em compulsão, mas tudo aquilo que gera excesso, talvez é uma maneira de nós lidarmos com a falta. Assim. Todo excesso esconde uma falta. E aí, como você diz, você traz o nome concepção, mas pode ser várias coisas aí. Aham. Aquilo que eu acho, nossa, vai ser sempre assim mesmo, é o destino, porque sempre foi assim, talvez não. Talvez hoje, quando você olha ou revisita alguma coisa, alguma dor você consegue falar assim,
Não precisa ser desse jeito. Aham. Pode ser do outro. A gente observa também pessoas que às vezes não conseguem sentir essa dor. Você pergunta, tá tudo bem? Tudo bem. Como se fosse um processo de narcotização, como se fosse uma De barreira, né? de barreira, né? A personalidade ali, o ego conseguiu bloquear aquilo que vem da sombra de mais profundo e ela colocou para ela mesma que ela está bem e não consegue, às vezes, procurar ajuda, às vezes até está sobrecarregada, às vezes, né? Para essas pessoas, como é que a psicanálise pode abrir essa caixa de Pandora delas ali? Caixa de Pandora é bom. Na verdade, precisa entender quais são as resistências que eu coloco na minha vida. Nós vivemos a partir de resistências. São muros, né? Uhum. Que eu vou colocando. Para quê? Para me proteger. Isso é claro. Porque no fundo, eu não quero sofrer. Ninguém quer. Então eu vou colocando barreiras, só porque essas barreiras, inclusive, elas geram um processo de afastar-se de mim mesmo. Porque eu vou disfarçando e chega num momento que talvez não vai dar mais para disfarçar. Então, a psicanálise é esse ir ao encontro dessas barreiras. E falar assim, por que elas estão tão duras, né? O que ela está escondendo? E aí é do fenômeno analítico de ir fazendo perguntas, para entender essas resistências que talvez há anos eu criei, durante talvez toda a minha história. E esses desejos que o ser humano sente, muitas vezes encontra no mundo externo, né? Barreiras que são próprias mesmo da cultura, dos costumes, dos princípios, das normas sociais, que às vezes não cabem. E essa modelagem dos nossos desejos com o mundo externo, às vezes tem um ajuste ali. É importante colocar esses desejos também para fora, dar um sentido para eles. Na verdade, é imprescindível, né? Sim. Eu preciso olhar para eles. Sim. Olhar porque se eu olho para o que está me incomodando, eu olho também pelo meu desejo. E aí eu vou fazendo esse... Por que eu não consigo exercer esse desejo, realizar esse desejo? Que desejo é esse? Que resistência tão grande é essa que me impede de talvez, por exemplo, eu nunca fiz uma tatuagem, mas aí eu tô com 50 anos e quero fazer. Mas eu tenho uma resistência, então por quê? Ir atrás disso. A vazão desses desejos encontram também muitas barreiras que a cultura colocou ali no nosso inconsciente, que talvez aquilo ali nos protegeu até aqui, mas aquilo ali daqui para frente eu posso olhar para aquilo de outra forma e abrir para realizar esse desejo, né? Exato. Aí Freud talvez é uma das talvez as grandes críticas de Freud que as pessoas fazem para ele é que ele textos inclusive muito, talvez um dos mais criticados, Totem Tabu, Mal-Estar na Civilização, ele olha para a sociedade e percebe que a sociedade também vai nos tolhindo e nos moldando em certo momento, sendo esse grande opressor sobre nós mesmos. Então, não tem como nós olharmos para os nossos desejos mais recalcados e não olhar para a história, para a nossa cultura, para a nossa família, para aquilo que nós aprendemos, inclusive religiosamente. Tem um encontro aqui. E é sobre esse encontro que a gente também olha no processo de análise. Eu olho para a cultura e falo, peraí, o que sobrou da minha família em mim? O que sobrou desse outro, desse grande outro em mim, ainda hoje? Então, por isso que talvez uma das grandes críticas de Freud fala, não, mas ele critica a religião, isso falando academicamente, porque uma questão religiosa é dele, é pessoal dele, né? Mas ele faz essas perguntas. Uma sociedade onde, inclusive, a religião molda, inclusive, em quem eu vou votar e, inclusive, eu posso até brigar com você, porque você acredita diferente de mim. E eu faço isso achando que sou eu. Não percebo que talvez é um processo, cultura, religião, história, política. Você falou que a psicanálise ela não sugestiona, né? Isso.
Então, por trás, às vezes, dessas crenças que o outro traz e que eu trago também, tem sugestões também sociais, Total, né? Tem uma midiáticas, né? construção aí. Tem uma construção. Hoje, rede social, né? Hoje a rede social está aqui, né? Como que eu vivo nela? Então, como que eu me vejo? Como que eu estou vendo? Então, é parte cultural, sim, que vai me influenciar e muito. Quando Freud percebeu que ele poderia dar voz às mulheres, né? Ali ele também encontrou o ambiente da cultura dentro dela, os desejos delas não conseguiam encontrar na realidade uma realização, Sim. e ali elas foram somatizando uma série de, né, chamada histeria, né? Lá no início, Lá né? no Lá no início. início da psicanálise. Aham. Claro, Freud ele é um homem à frente do seu tempo, mas também é fruto do tempo. A gente não tem como negar. O lugar, falando da mulher, o lugar da mulher ali no final do século XIX, né? Que todos nós que estudamos, ou vale a pena entender qual que era esse papel da mulher no final do século XIX, né? Infelizmente, culturalmente, historicamente. Só porque ele é capaz de, essa é a parte à frente do tempo, que ele é capaz de fazer com que elas se olhem, se permitam, inclusive, gozar a vida. Gozar a vida, ver o que ela talvez foi recalcado durante tanto tempo, né? Foi escondido, reprimido, não foi permitido. Então, ele é sim um homem à frente do seu tempo, mas nós não podemos esquecer que ele também. Então, ele começa um processo, mas que depois vai ganhando outros capítulos de valorização do ser humano, dos desejos do ser humano, seja ele homem ou mulher. Então, seja o homossexual ou o heterossexual, o homem ou a mulher, não importa. Então, ele tem essa capacidade de fazer com que o ser humano olhe para si, independente de quem ele seja, né? A sexualidade também é um dos grandes pontos, Um né, dos grandes pilares. da Um dos psicanálise, grandes né? pilares, é. Essa sexualidade, na psicanálise, a gente tem que ser bem entendida, né? Que não é essa... Ah, a psicanálise só fala de sexo. Não, não é esse Aham. sexo, relação sexual. É a sexualidade enquanto essa energia, enquanto essa vida, essa libido, essa capacidade de viver. Isso é sexualidade. Isso é energia. Então, precisa ser bem entendida. Aí quem não entende fala, não, só fala de sexo. Aham. Aí quando eu escuto isso, eu falo, tá bom, então. Então é isso. E Sim. aí quase dá vontade de mandar uns livros. Não, leia aqui, você vai entender o que é. Porque esse desejo, independente dele ser direcionado para a parte genital, ele é um desejo, entre aspas, sexual, né? Essa energia da libido, da pulsão, Sim, ela da passa por pulsão. mim e eu preciso dar um sentido para ela, né? Com tesão de vida, né? Isso. Então, a sexualidade na psicanálise é uma energia de vida, né? É uma energia que faz, que está presente desde a infância, que é onde o Freud diz. Por isso que talvez ele foi uma das coisas que causaram mais escândalo, foi Freud falar que a criança tem sexualidade. Aham. Como pode? Ainda mais, imagina, no início do século XX, com todos os tabus, com tudo aquilo que se tinha sobre sexo. Se ainda hoje tem, imagina lá. Né? Então, ainda hoje, engraçado, eu sempre falo em aula, é mais cômodo, em alguns lugares, você assistir uma cena de violência do que uma cena de sexo. Um filme sobre violência, uma violência explícita, muita gente assiste. Pai, mãe, filho. Agora, um filme onde tem cena de sexo explícito, aí não. Aí já é muito, Tabu. muito violento para nós, é. É interessante, né, que a infância passou a ser vista, né, a mulher passou a ser vista, né, um fruto ali a psicanálise foi deixado, mas que também foi sendo visitado por outros teóricos, né, por outras mulheres, né, Foi. né. Freud foi o início só, né? Aham. Exato. E você acredita que a psicanálise está em evolução? Constante evolução. Hoje, o ser humano de 2024 não é o mesmo que Freud fala em 1910. Aham. Então, hoje tem autores, tem releituras, tem capacidade, acho que o certo é esse, capacidade de ser revisitado. Por quê? Porque são pessoas diferentes.
com dores muito parecidas, mas com potências diferentes. Então, a psicanálise está assim, em evolução. Se nós pegarmos os psicanalistas contemporâneos, alguns países onde a psicanálise é muito bem desenvolvida, tem países que ela é um pouco mais não tão popular, tem países que ela é mais popular, e aí é interessante ver esse borbulho de manifestação do inconsciente. Aí você pega um texto de Freud, de mais de 100 anos, fala, nossa, como é atual. Mas é atual a partir desses óculos de 2024. Tem algumas críticas, né, Elias, que fala, por exemplo, desse caráter teórico muito eurocêntrico, né? Mas talvez com um olhar hoje, assim, dentro dessa tecnologia globalizada, né, é fácil o olhar de hoje apontar isso ali, né? Sim, mas engraçado, é curioso que hoje na Europa e nem em todos os países é tão presente a psicanálise. Claro, está sempre presente, mas assim, numericamente falando, talvez não é tanto. Então tem muitos outros países fora a Europa, o Brasil mesmo, a Argentina, o próprio Estados Unidos, que está produzindo. Não produzindo algo novo, mas que é fruto daquilo, entende? Essa crítica eurocêntrica dele, a partir do ponto de vista que ele construiu a abordagem teórica, os referenciais, com amostragens de uma cultura específica, Sim. de um momento histórico, né, e pegar a psicanálise freudiana e universalizar ela muito ortodoxalmente, com base nessa construção que seria uma crítica muito, muito rasa, eu penso. Né? Sim, por quê? Porque se você pegar um texto, quando fala de totem tabu, por exemplo, que ele analisa a sociedade a partir do tabu religioso, ele parte desde as sociedades primitivas da Austrália e da África, fala da Europa, porque está falando do tempo dele, mas também está falando de nós hoje. Então, é uma visão eurocêntrica, mas nós podemos entender que a Europa é o início de tudo. É o velho continente. Sim. Então, nós também recebemos muita coisa dali. Então, essa crítica ela não tem muito fundamento exatamente porque a gente olha para o texto hoje, seja um texto escrito em Viena ou na Inglaterra, você fala, nossa, mas daqui no Brasil, tá igualzinho. 100 anos depois e 6.000 quilômetros de distância. Outra crítica também que eu não vejo muito fundamento que é um pouco taxativa, é dizer que o Freud é machista, né? Que é uma coisa sexista, que a psicanálise é o fundamento dela, né? Então, justamente ele deu voz, né, às mulheres, né? Justamente a questão da sexualidade ele trouxe muito à tona, né? De que a anatomia e sexualidade, né? Isso não tem a ver com caráter de... Como eu disse, Freud é um homem além do seu tempo, mas é fruto do seu tempo também. Então ele traz algumas coisas que são frutos ali da questão cultural, homem e mulher, posição do homem, posição da mulher. Mas quando ele chama a reflexão para falar do feminino e do masculino, aí ele rompe a bolha. Aí para entender essa crítica, de fato, ou para ver que talvez ela não tem tanto fundamento, eu preciso olhar isso. Que feminino é esse que ele está falando? Que masculino é esse que ele está falando? Né? Então não tem muito fundamento exatamente por isso, porque a gente estuda, e se você pegar os pós-freudianos, vão todos nessa linha. Lacan, depois vem a própria grandes mulheres psicanalistas, Melanie Klein, François Dolto, Anna Freud, a filha de Freud, que vai romper isso. Esse feminino e esse masculino, quem é? Tem uma carta que o Freud recebeu de uma mãe que queria indicar para o filho, que era homossexual, a cura pela psicanálise, né? Exato. E aí o Freud responde essa carta. Você poderia dizer o que ele responde? Tem essa história aí, né? Tem uma história que ela era Freud na Europa e ela dos Estados Unidos. E ela ouve falar do Dr. Freud. E manda uma carta para Freud. Tem essa carta na internet, vocês podem procurar aí, só colocar o Google carta para Freud de uma mãe. E aí nessa carta ela se apresenta e fala que querendo uma consulta para o Freud atender o filho dela, ela deixa subentendido que ele era homossexual e queria que ele resolvesse, né, entre aspas, a questão. E ele responde a essa carta, tem a resposta dele também, aí já tem até livros falando sobre isso. A resposta, ele fala, olha, agradeço o seu contato, só porque eu não vejo
como curar aquilo que não é doença. Ele fala, parece que você está falando que seu filho é homossexual, mas daí? Não é doença. Não tem como curar aquilo que não é doença. E ele fala, eu posso até atendê-lo, mas se isso estiver lhe causando alguma angústia, alguma questão de uma outra ordem, né? E ele até convida ela, né? Fala, quem sabe você também pode se revisitar e pensar diferente. Então, imagina, Freud falou isso em 35, se eu não me engano. 1935. E aí a OMS vai retirar a homossexualidade como doença somente em 1980, 85, se eu não me engano. E ainda, até hoje, ainda tem, né, tantas comunidades e algumas terapias para corrigir o que não é errado, né? Mas Freud já estava muito à frente do seu tempo. Uhum. Porque ele fala que o ser humano, ele fala isso logo no início, ele fala que o ser humano, ele de fato tem essa possibilidade da bissexualidade dentro de cada um. Que em algum momento pode haver uma escolha, a escolha que não é consciente, de desejo por esse objeto ou por aquele objeto de desejo. Ou pelos dois. Ele diz que a bissexualidade é uma possibilidade ou que ela é inerente à nossa... Todos nós temos essa possibilidade que eu falo inerência, ou seja, dentro de nós já existe isso. E claro que aí algumas pessoas falam, não, mas eu sou homem e só desejo mulher, eu sou hétero, ou a mulher só deseja homem, ou não, eu só sou homossexual. Mas na verdade ele diz que há essa possibilidade em algum momento, durante o processo de evolução e de desenvolvimento, faz-se uma escolha, talvez inconsciente, de um objeto de desejo. Aí tem que se estudar, tem todo um processo bem interessante para como que se faz esse desejo. Por isso que é desde sempre. E não tem como curar. A psicanálise é esse, inclusive, local de conforto, né? De falar assim, pronto, esse sou eu. Se assumir, Elias, não do ponto de vista apenas da sexualidade como ser, da vazão ao que a gente traz, né? Muitas vezes a gente não sabe nem ao que da vazão. Não tem esse despertar do que a gente já traz, de vocação, de dom, de seja lá o nome que... Né? A psicanálise ajuda a gente a acessar esse nosso... Hoje está na moda falar o termo propósito, né? Para a gente realizar o nosso propósito, para a gente buscar o sucesso, para a gente encontrar conosco para poder dar vazão e sentido a isso. A psicanálise ajuda nesse caminho. A psicanálise ela faz com que você, tentando entender quais são essas barreiras que você criou, inclusive barreiras que te impediu de ser você mesmo, barreiras de ser aquilo que você é, aquilo que faz sentido para você. Então, quando, por exemplo, eu deixei de ser padre, falando da minha vida pessoal, né? Então eu banquei esse preço e depois me assumi homossexual, então tem esse preço, porque para mim fazia sentido. E aí a psicanálise me ajuda nesse processo, esse sou eu. E eu pago o preço por isso. Porque sempre a gente vai pagar um preço por aquilo que a gente não é, ou um preço por aquilo que se é. Então a psicanálise me ajuda nisso e ajuda as pessoas a falar assim, nossa, que tantas barreiras que tá me sufocando. Essa frase, bancar o desejo... Bancar o desejo é bem isso, né? É você se propor a dar vazão e sentido para o que é. Uma das grandes belezas da psicanálise faz com que você se torne o que você é. Você veio da filosofia, né? Da liberdade versus responsabilidade, né? De você se liberta... E paga o preço por isso. E paga o preço, responsabilidade. Mas não é culpa, né? A culpa me paralisa. A responsabilidade me coloca para ação. Certo. Então, e o desejo, Elias? Qual que é a origem? Porque cada um de nós somos seres desejantes, né? Sim. Tem aí a mídia e várias estratégias, né? E argumentos para criar em nós também falsos desejos, né? Para a gente alienar nosso lazer, para a gente... Né? Agora, o desejo genuíno... Lacan, ele vai falar que quando nós falamos que queremos alguma coisa, no fundo a gente quer outra coisa. Porque nós nem sabemos qual que é o nosso desejo. O que você deseja? Eu acho que é isso, mas pode ser que não seja. Porque talvez tantas barreiras e tantas coisas recalcadas que me colocam uns óculos que tampam a visão. E aí eu vou achando que é isso mesmo e vou levando. Então, o desejo, ele é um desejo... Por isso que a gente fala, o desejo em análise... Ou seja, o desejo passando por um processo de análise é um desejo muito mais profundo. Não eu quero porque quero. Então é exatamente. Porque a gente está nesse momento que você falou. Então,
compra esse celular, faz isso. Ah, eu desejo, eu pego. Mas será que é isso mesmo que você quer? Mesmo porque às vezes a gente realiza algum desejo, logo depois vem de novo o vazio, né? Vem de Porque novo. sempre vai ter a falta. Aham. Certo. E essa incompletude humana, você acha que ele tem como preencher 100% ou ela sempre vai Não, existir? sempre vai existir, né? Sempre vai ter um algo a mais. E faz parte. E essa completude que nos faz criar um ambiente da cultura, que nos faz criar tecnologias, que nos... É, porque a gente vai querendo evoluir, né? A evolução parte disso. Eu preciso tentar algo a mais. Então, antes eu tinha esse, depois eu vou ter aquele outro, um mais moderno, um mais inteligente, um maior ou um menor. Não sei, eu vou na ânsia, né? Na ânsia da falta. E vai nos acompanhar sempre. E aí, talvez, essa é a grande angústia do ser humano. Porque, como você falou, eu tenho, consegui, depois já quero outra coisa. Quero conseguir, quero outra coisa. Quero conseguir, tem outra coisa. Aí vai indo. E esse ambiente psicológico também, ele está em evolução também? Ele, biologicamente falando, também há uma evolução também na medida que a gente vai quebrando os traumas, vai ampliando o nosso olhar, vai conseguindo dar De uma vazão. forma pessoal, que você fala, De uma sempre forma está em pessoal. evolução. Sempre está em evolução. Por isso que talvez a gente não consegue entender por que aquela pessoa em tal tomou aquela decisão. Porque é muito pessoal, é a evolução dele, é um discernimento dele. Porque o desejo é dele. Por isso que não tem como encaixotar. Todo mundo tem que fazer isso. Todo mundo faz assim. Todo mundo faz assim, assim, assim que vai dar certo. Mas vai dar certo para quem? É pessoal. Por causa disso que você coloca o nome aí de evolução, né? De crescimento individual. Mas quando a gente começa a pensar demais, aí a gente vê o lado social, começa a negar algumas coisas. Para que isso? Para onde? Para quê? As finalidades que já são construídas, né? Será que a gente não pira, não, Elias? Não sei, aí deixa cada um resolver em análise isso. Não fica muito, talvez assim, cético, não consiga... amplifica muito os conflitos existenciais ou faz parte também do processo? Na verdade, acho que não amplifica os processos, acho que os conflitos. Eu acho que faz parte do processo individual. E são processos diferentes. Entendi. Porque quando eu decido falar assim, não quero mais trilhar esse caminho, vou trilhar outro, para alguns ou para muitos fala, nossa, que loucura. É loucura por quê? Porque é dele. De vez em quando eu revisito o Novo Testamento, gosto bastante. Acabei de fazer a leitura, recomeçando lá de Mateus, né? Legal. E aí, essa parte ali do Pai Nosso, seja feita a vossa vontade, né? Porque assim, o que eu penso? Uma pessoa que tem uma construção, uma estrutura ligada a uma religião, ou a uma ideologia, né? E quando ela procura a psicanálise, né? Às vezes com medo de desconstruir aquele padrão que ela já traz ali de entendimento. Por que esse medo, né? Se a psicanálise também pode ajudar ela a refletir sobre essa estrutura que ela traz. E porque às vezes, eu citei, seja feita a sua vontade, porque às vezes a gente quer a mudança, mas teme a transformação. Sim. Não quer largar a mão de crenças, de coisas Sim. que a gente traz, né? E às vezes a psicanálise pode amplificar isso e eu não sei esse medo também do que eu vou me tornar. Eu acho que amplificar, mas também tem um lado muito positivo de falar assim, é isso que eu quero bancar. Esse é um lado muito bom disso. É isso que eu quero. É isso que eu assumo. Né? Por quê? Porque faz sentido dentro do meu processo de análise. Acho que é por aí. Então, acho que não tem esse medo. Talvez o medo tem logo no início, por isso que as pessoas, alguns evitam, né? Mas é muito pelo contrário. Quando há a possibilidade de uma reinterpretação de si mesmo, vai muito mais para a verdade. Não, então é isso, né? Então a psicanálise ela não aponta o caminho, né? Até a palavra pode ser, talvez, nem isso. Nós né? não sabemos, né? Nem isso. O psicanalista tem que desapegar até
das possibilidades, né? Para se abrir a possibilidade. Para pro analisando, decidir. O psicanalista não sabe a real condição daquele cotidiano, né? A pessoa porque fala, a vida é do outro, né? né? O desejo, o medo, a alegria. 7 bilhões de possibilidades, né? Exato. De vida, cada um traz na sua ancestralidade, a sua construção, a sua forma, a sua cultura, o seu, né? E as suas possibilidades. E aí são nessas possibilidades que a psicanálise vai oferecer e ofertar o caminho, né? Por isso que eu aconselho muito, vá procurar, se você nunca fez o processo de análise, procure um psicanalista, trilhe, inicie esse seu processo, você já está, continue. Acho que aqui fica o maior convite, é esse, se permita. Certo. E para quem está buscando trilhar esse caminho da psicanálise, Elias, e não sabe por onde começar, vocês têm aí Sim. Uma iniciação para essas pessoas? Isso. Seja você que quer fazer o processo de análise, né, e fazer o tratamento, ou você que quer estudar psicanálise, né? Para ser psicanalista tem que ter esse desejo, bancar o processo, passar pelo percurso analítico, pelo tripé psicanalítico. Não precisa ser formado em psicologia, né? Não precisa ser graduado em psicologia. Então fica o convite, né? O Instituto Self. Vou até pedir para depois colocar aqui embaixo o link do Instituto Self, tem o nosso site, o WhatsApp. Entra lá, nós temos turmas online, presencial, com psicanalistas. E quem sabe se for o seu desejo clínico, por que não? Ou talvez é só por seu autoconhecimento, também acho que vale muito. Ou agregar na sua profissão, né? Então vale muito a pena, fica aqui o convite. Seja para iniciar o seu percurso analítico de uma forma pessoal, na análise, ou o percurso analítico de uma forma de estudo, né? De ler, de revisitar, que faz toda a diferença também. E você também atende, Elias? Eu também atendo, eu também tenho atendimento clínico, online ou presencial, então me coloco à disposição também. Pode mandar mensagem lá nas minhas redes, eliasilva.psi, e quem sabe, se fizer sentido, a gente começa o processo. E o Instituto Self também ele atua na formação com cursos livres, né? E pós-graduação, como é que é? Nós temos a nossa formação é como curso livre. Você pode atender como curso livre, pós-graduação ou curso superior sequencial. Mas é a mesma formação, só muda a titularidade. Talvez você já tenha graduação, então faça a pós-graduação, psicanálise e saúde mental. Caso você não tenha ainda formação, alguma formação superior, então faça como curso superior sequencial. Lembrando que a mesma formação, o mesmo processo, a mesma duração. Aqui nós só colocamos possibilidades para ficar mais fácil para te acolher no processo, né? Mas o caminho é o mesmo. Vai lá, se coloque, se apresente e lá inicie a sua formação, que é mais importante. Aí após a formação a pessoa pode atender como psicanalista. Se for desejo dela, porque tem pessoas que fazem a formação e não querem atender. Então o Papo com o Terapeuta hoje recebeu Elias Silva, psicanalista, professor e gestor do Self, do Instituto Self. Valeu, Elias. Muito bem, obrigado pelo convite e aguardo vocês. Até lá.